Bom dia, pessoal. Aqui vamos nós para a aula de trauma crânioencefálico. Neste semestre estamos vendo a disciplina de emergência. Nada melhor do que estudar pela TLS, e essa aula está exatamente lá na página 149 da nona edição. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Luca, estudante de medicina de uma faculdade aqui do Ceará, do Centro Universitário Cristos. E então é isso. Para começar, por que trauma crânioencefálico é tão importante, né? Porque o que tem dentro do nosso crânio é exatamente o nosso encéfalo. E como o encéfalo é quem controla basicamente tudo no nosso organismo, nós temos que ter uma bastante atenção com ele, visto que se trata de uma lesão que, quando ocorre, ela mata antes de chegar ao hospital. Então, a lesão primária do indivíduo, ela mata. Então, o nosso objetivo vai ser justamente fazer a prevenção, ou otimizar o tratamento, evitando lesões secundárias, que eu vou explicar para vocês depois. Mas 75% das vítimas desses traumas crânioencefálicos são traumas leves, 15% moderado, 10% grave. 52 mil mortes por ano é um número bastante grande, então a gente tem que realmente prevenir isso. Então, assim, desses 10% de trauma grave, assim como leve e moderado, se não for otimizado o tratamento e a intervenção, podem evoluir com essas mortes, por isso esse número bastante grande. E esse número está relacionado principalmente a trauma automobilístico. Acidente automobilístico, que você deve investigar um mecanismo do trauma. São vários mecanismos, eu vou também mostrar para vocês. Mas também quedas em idosos da própria altura, podendo ocorrer algum trauma. E também, dentre os mecanismos, eu vou explicar para vocês aquele que é mais possível de ser relacionado à queda. Assaltos, agressões, né? Aquela quando a pessoa vem com a arma e taca na cabeça do outro para apagar a vítima. E alguns esportes, né? Como o próprio futebol, já adiantando, a concussão cerebral dentro do futebol é muito prevalente. Aqueles jogadores que vão cabecear a bola e se tacam com o outro jogador e caem no chão apagado, né? E é isso, gera muita invalidez que você consegue, por conseguinte, vai ser levado à aposentadoria, levando a um gasto, né, do INSS aí com esse paciente. Para a gente tentar otimizar o dano, temos que, numa situação de trauma, seguir os passos do ABCDE, né? Porque vamos lembrar que a via aérea, se o paciente não respira, do que adianta a gente estar tentando ver a consciência dele, se está totalmente relacionado, né? Então, com isso, a gente tem que pensar no ABCDE conforme os passos, né? E no D, quando formos tratar da parte neurológica, a gente aborda de fato isso. Mas lembrar que logo na avaliação primária, né, no ABCDE, aquelas medidas auxiliares da avaliação primária cabem demais para evitar danos secundários nesse paciente, que é com o objetivo de melhorar a oxigenação, de manter a PA e de garantir a perfusão cerebral, que este terceiro é realmente o que nós vamos abordar, que vai realmente diminuir conforme for garantido. Para a gente lembrar, a anatomia do crânio, ela tem várias partes, né? E dentre essas 6 partes da anatomia do crânio, né, destacando aqui o couro cabeludo, que tem muita irrigação, por isso você pode ver muita perda sanguínea por lesão do couro cabeludo. E quando ocorre um trauma com fratura de crânio, geralmente todas essas estruturas estão abaladas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque até a própria lesão de couro cabeludo pode levar a um choque hemorrágico. Sendo um choque hemorrágico, pode evoluir para um óbito. Então, no crânio, nós temos a fossa anterior,
que corresponde ao lobo frontal, a fossa média, os lobos temporais, e a fossa posterior, o tronco cerebral e o cerebelo. E também o lobo occipital. Nas meninges, temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Entre o crânio e a dura, nós temos espaço extradural, ou seja, fora do crânio. Nesse espaço é onde ocorrem os hematomas epidurais, extradurais, que corresponde ao rompimento das artérias meninges, principalmente a meninge média. Saindo do espaço extradural, vamos para a dura mater. E aí, da dura mater, embaixo da dura mater, temos o espaço subdural. Que nesse espaço subdural, nós vemos as veias corticais em ponte e seios venosos. Também ocorrem bastante trauma nessa região, sendo que não existe um espaço específico como a artéria meninge média. Nesse lugar aí, são as veias corticais de uma forma geral, e quando você vai avaliar pela TC, por exemplo, que é bastante vista na questão de trauma, principalmente, TC, vou pedir para quem, né? Vou pedir para qualquer paciente que tenha um Glasgow aí menor do que 15. Então, vou pedir para esse paciente, claro, né? Então, na TC a gente vai avaliar aquele aspecto de baba em torno do cérebro, né? Todo o encéfalo do lado acometido vai estar comprometido com alguma área de hemorragia, né? De hematoma. Aí temos aracnoide, podendo ter uma hemorragia subaracnoide no espaço subaracnoide. E é basicamente isso. No encéfalo, né, já foi falado, mas lembradas de um aspecto crucial, né, em relação à consciência do paciente, né, que a consciência é exatamente vista pelo córtex mais centro ativador reticular ascendente, né, que é a substância ativadora reticular ascendente, que é a SARA. Você deve também ter um cuidado, porque quando, por exemplo, um bulbo ele hernia, quando o tronco ele cai, e algo pressiona aquele centro, o paciente pode ter alguma alteração da consciência, perder a consciência. Temos o sistema ventricular com 4 ventrículos, né? Os 2 lá em cima, um segundo, terceiro ventrículo descendo a cisterna, quarto ventrículo. Então, no momento que acontece o trauma, a gente tem que pensar o que tem ali, né? Como já foi dito, a massa cerebral, os vasos e o líquor. Esses 3 componentes são os que dentro da caixa craniana podem se ajustar decorrente ao trauma. Vale lembrar que no nosso meio, no como estamos, está tudo em equilíbrio. No momento que acontece um trauma, acontece um evento que muda uma situação, a gente tem que buscar o equilíbrio novamente, senão ocorre a quebra da homeostasia e isso vai levar a consequências devastadoras. Com isso, a gente busca o equilíbrio, a gente busca restaurar a condição de homeostasia por meio da variação entre vasos e líquor, que eu vou explicar para vocês por meio da doutrina de Monroe Kelly. Essa doutrina é exatamente isso. Eu vou tentar mudar o volume intracraniano, visto que a caixa craniana é algo não expansível. Então, se eu tenho uma massa, um hematoma subdural, que comprime aquele cérebro, eu vou o quê? Precisar ajustar mecanismos para que aquele volume intracerebral não se engrandeça, visto que o único espaço que ele tem para sair é o forame magno. E no forame magno você pode empurrar o bulbo para dentro da fossa magna, fazendo o quê? Que pegue exatamente no centro respiratório e o paciente morra. Então, a doutrina de Monroe Kelly na fisiologia veio exatamente trazer que o paciente com trauma ele vai passar por essas fases, né? Pensando que o que a gente deve tentar manter é o fluxo sanguíneo cerebral. Para isso, a pressão de perfusão cerebral, que é essa PPC,
ela é vista pela pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Pressão arterial média, a gente sabe, né, como fazer. E a PIC é em torno de 10 milímetros, né, de mercúrio. Só explicando a pressão arterial média, né? A pressão arterial média é a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica sobre 3. Você vê, geralmente, aí no paciente normotenso, a gente está em torno de 65, acima disso. Lembrar que não podemos estar abaixo disso, porque já teríamos hipotensão. Prejudicaria mais ainda essa pressão de perfusão cerebral. Então, fazendo essa subtração, teremos uma PPC aí de 55 a 60. Conforme visto, o aumento do volume aumenta a PIC, diminui o fluxo sanguíneo, que então ocorre a necrose, né? Porque pela fórmula, como a gente está vendo, o aumento da PIC diminui a perfusão cerebral. Então, o objetivo, novamente, né, garantir a PA, oxigenar, garantir a perfusão cerebral. Então, a gente tem que manter o fluxo sanguíneo cerebral dentro da, entre aspas, normalidade, diminuindo então a PIC, restaurando a oxigenação normal. Por isso, para explicar melhor essa teoria de Monro-Kelly, como acontece? Nessa banda autorregulatória, como vocês estão vendo, nós temos um fluxo sanguíneo cerebral em que estamos todos submetidos normalmente. E existe um limite inferior, um limite superior. Quando esse fluxo sanguíneo cerebral está no limite inferior, ele está beirando a hipóxia cerebral. Está óbvio, né, que uma diminuição do fluxo vai diminuir a irrigação, a oxigenação do cérebro. Bem como, não só diminuir o fluxo, mas uma hipotensão pode gerar hipóxia, justamente porque a pressão arterial média vai estar muito baixa. Então, a PIC vai continuar naquele valor, aproximadamente de 10. Então, a pressão final de perfusão cerebral vai estar bem ruim. Em contrapartida, uma pressão muito grande, uma hipertensão, como a gente pode ver até em outro capítulo, mas falando aqui emergências hipertensivas, podem gerar AVC hemorrágico, AVC isquêmico, em que o paciente tem uma pressão arterial muito grande, não consegue regular e aí extravasa, havendo ruptura da barreira hematoencefálica. Então, ocorre um edema, ocorre um aumento do volume intracraniano. Não é isso que a gente quer também. Novamente explicando a teoria de Monro-Kelly, você tem um volume cerebral, você tem um volume arterial, um volume venoso e um volume de líquor, todos em homeostasia, todos em sua correta quantidade, em sua adequada quantidade, para manter todo o sistema funcionando bem. Quando ocorre algum distúrbio, novamente, essa massa intracraniana surge em decorrência de um trauma, um hematoma, uma hemorragia. Podemos ver exatamente o organismo tentando compensar esse aumento de volume intracerebral. Como ele faz para controlar isso? Ele tenta colocar líquor para fora dos sistemas ventriculares, diminuem o tamanho dos sistemas ventriculares. Então, o índice de Evans é bastante pequeno. E o sangue venoso dos seios venosos, sagital, transverso, ele vai tentar também escapar pelas veias jugulares para diminuir esse volume intracerebral. Se a massa aumentar mais ainda,
continuar aumentando e a gente não fizer nada com o paciente vai evoluir a óbito. A drenagem vai toda para o buraco e todo o líquor vai sair também, podendo até ter realmente uma expulsão, vamos dizer assim, uma redução completa da perfusão cerebral. Então a gente vai classificar as lesões crânioencefálicas pela gravidade, pela morfologia e pelo tipo. Pela gravidade, de leve até grave, sendo avaliadas pelo Glasgow. Pela morfologia, em relação à fratura de crânio, se foi de calota ou se foi de base. E das lesões intracranianas, se foi primária, secundária, sendo a primária dividida em focal e difusa. Focal, algo específico, bem ali, acomete anatomicamente uma região. Então, nós temos aí as hemorragias extradurais, hematoma subdural e as hemorragias subaracnoides. Das lesões secundárias, que foi aquela que eu falei que a gente deve buscar evitar, temos as lesões hipóxicas isquêmicas, justamente por aquela redução da perfusão cerebral. O edema, justamente pelo aumento da pressão do fluxo sanguíneo cerebral, bem como a inflamação e o estresse oxidativo. Das lesões difusas, de tanto primária como secundária, de concussões leves, como do jogador de futebol, a lesões hipóxicas isquêmicas, como do paciente totalmente vítima do acidente automobilístico, está bem ruim. Nós temos as lesões difusas. Dentre elas, concussões, contusões, lesões axonais difusas. As concussões, o que são? São distúrbios neurológicos não focais que incluem perda da consciência. É quase uma convulsão, sendo que a convulsão, não tem um trauma envolvente e também pode ser que tenha ali um local específico, mas a concussão, ela inclui perda da consciência, inclui um distúrbio não focal. A TC vai demonstrar uma perda da distinção normal entre cinza e branco devido ao edema da concussão. Existe ainda as hemorragias pontilhadas, lesão por desaceleração, que corresponde às lesões axonais difusas. Quando ocorre a desaceleração, por exemplo, no trauma automobilístico, em que o carro da vítima é pego por trás com bastante força e o paciente faz uma lesão de chicoteamento, bate a cabeça atrás, bate a cabeça na frente, ela pode aí fazer uma lesão de cisalhamento. É como se o cérebro que fizesse uma rachadura. E essa rachadura é justamente nos axônios de forma difusa, principalmente na região subcortical, corpo caloso e mesencéfalo dorso lateral. E o contragolpe é como se fosse uma contusão, sendo que eu atingi aquele local e o contragolpe vai ser a lesão no local oposto àquele local. Naquele local será a contusão. Falamos das lesões difusas, agora temos as lesões focais. Também primária. Vamos falar do hematoma epidural, que já foi adiantado, a questão da TC, que a gente vai pedir, vai ver uma formação biconvexa, por ruptura da meninge média. 85% das vezes está associado à fratura óssea. Hematoma subdural, forma a baba ali do cérebro, a contusão e o hematoma intracerebral. As lesões secundárias, principalmente brain swelling, certo? Pós-traumático. Esse brain swelling é o inchaço intracerebral, o inchaço cerebral que tem características vasogênicas ou citotóxicas. Ocorre um aumento do volume sanguíneo, então há a perda da autorregulação. O importante lembrar do brain swelling é que isso se trata de algo cerebral, mas temos que buscar evitar lesões sistêmicas.
Por isso que essas lesões secundárias são tão importantes e são aquelas que a gente pode evitar. Porque o cérebro, como eu falei, controla tudo. Então, algo do cérebro, pequeno que seja, vai acometer o sistema como um todo. Então, a gente tem que buscar controlar isso do cérebro e, consequentemente, estaremos controlando essas lesões sistêmicas. Mas quando essas lesões sistêmicas acontecem, essas manifestações, a mortalidade aumenta muito, porque já temos aí uma hipotensão como um todo, o paciente não consegue mais, vamos dar drogas vasoativas, o paciente não consegue mais regular, ocorre hipotensão e aí a pressão de perfusão cerebral vai lá para baixo, ocorre morte cefálica. Né? Então, a forma leve, depois daquela classificação, né? Já vimos a questão da morfologia, do tipo de lesão, primária, secundária, primária dividida em focal, difusa. Da forma leve, temos uma desorientação, amnésia, retrógrada, heterógrada, perda transitória da consciência. Temos que indicar TC, Glasgow abaixo de 15, indica TC. E sempre lembrar do mecanismo do trauma, né? Porque uma lesão axonal difusa, a TC, ela não vai avaliar, ela não consegue ver, ela vê, na verdade, ali é a mesma, quase nada, né? E teríamos que pedir um SWI para tentar avaliar mais essas hemorragias intracerebrais. Na forma moderada, obedece a comandos, mas está confuso, sonolento, apresenta déficit neurológico focal com uma hemiparesia. Também TC deve ser solicitada. E se a primeira TC vier anormal, pede-se outra com... vier normal, pede-se outra com 12 a 24 horas. Sempre lembrar de chamar o neurocirurgião, porque como clínico a gente não pode indica a cirurgia, né? A gente deve pedir o parecer do cirurgião, nesse caso o neurocirurgião, para ele, sim, esse caso é indicação de cirurgia. Então, lembrar que a forma leve é aquele paciente que está aqui, né? Tipo, sonolento, forma leve. Aqui já torporoso. E na forma grave, o paciente pode estar comatoso, né? Realmente em uso de ventilação mecânica, já com extensa monitorização no estado de UTI. Não respondem a nada, né? Estão comatosos de forma qualitativa. Porque, como eu falei, leve, moderado, grave, variado pelo Glasgow quantitativo. E lembrar que o Glasgow, gente, ele é um estudo transversal, né? Você deve sempre reavaliar o Glasgow do paciente, reavaliar o paciente, ver o Glasgow, porque o Glasgow se trata de uma escala pontual, né? Que já tem aí mais de 40 anos, desde 1974, se eu não me engano. Então, tá aí já, né, sendo bastante utilizado, muito útil na prática da emergência para os neurologistas. E sempre avaliar, reavaliar com o Glasgow, mas também, né, lembrar das medidas de avaliação primária, medidas auxiliares, reanimação. Esse paciente precisa ser transferido para um centro mais específico, né? Lembrar da história ampla do paciente, como é que está a questão da alimentação, dos medicamentos, questão de líquidos. E essa terapêutica eu vou mostrar para vocês mais à frente. Portanto, uma lesão secundária é exatamente o que a gente tem que evitar. É aquele combate entre a lesão intracraniana, se vai evoluir para a lesão sistêmica. A lesão primária, a gente não consegue evitar porque é decorrente do mecanismo de trauma. Então, na lesão secundária ocorre o quê? Ocorre um trauma que nas células vão liberar glutamato, vão ativar os receptores de NMDA, vai haver influxo de cálcio e disfunção mitocondrial. Com isso, ocorre edema, apoptose, necrose e acidose lática, LDH vai lá para cima. Então é isso. Vamos prevenir causas sistêmicas por meio dos tratamentos
que vamos colocar para vocês. Na sala de emergência, vamos ter que fazer a avaliação primária novamente, ABCDE, a estabilização cardiopulmonar, o A, primeiramente. Lembrar que só inverte o ABCDE quando ocorre parada cardiorrespiratória. Aí vira o CAB, né? Mas nesse caso continua a ABCDE. Via aérea e ventilação. Vamos garantir no B. Saturação, sim, menor do que 94, menor do que 90. Eu costumo pensar em 94. Menor do que isso, intuba o paciente, né? Da máscara de Ventura, isso vai depender do grau de lesão do paciente, né? Lesão grave, vamos entubar o paciente. E buscar uma saturação acima de 98, com pressão de CO2 de 35. Isso a gente pode ver pelo capnógrafo, né, do tubo de IoT. E restaurar a circulação. Se o paciente tiver perdido muito sangue, não teve só uma lesão intracerebral, mas aquela lesão intracerebral está sendo decorrente, aquela diminuição da pressão está sendo decorrente porque o paciente já está com choque hemorrágico ali, classe 3, já teve queda de tudo, né, inclusive da pressão. Então a gente tem que restaurar repondo os produtos, né, com cristalóides primeiro, aquecidos a 37 graus. E aí, depois disso, vamos evoluir aí com se o paciente necessitar de uma transfusão sanguínea. Sempre colher, se for possível, paciente acordado, sonolento, então de um acompanhante. O mecanismo do trauma e a gravidade que foi o trauma. Como é que está a situação do carro? Se o paciente estava em uso de álcool e drogas, porque aí talvez aquela redução do nível de consciência não seja somente decorrente do trauma. E fazer uma inspeção, né, geral, para ver se a gente encontra mais características assim, né, a lesão de base de crânio, que a gente pode identificar o sinal de Guaxinim, rinorreia, otorreia, hemotímpano, e fratura da face em si, tem afundamento da face em alguma região, do crânio também, como um todo, da calota. Fazer o exame neurológico, né, óbvio, com a escala de Coleman de Glasgow, resposta pupilar, déficit neurológico localizado, buscar, né, se tem algum déficit focal. Lembrar aqui na escala de Coleman de Glasgow, a gente busca a melhor resposta, né, se o paciente está em decorticação, descerebração, a gente busca a decorticação. Não fazer o teste óculoencefálico, né, virar a cabeça do paciente, porque ele pode ter ali uma lesão de coluna cervical. E a lesão de coluna cervical ela é muito grave, já que 10% dos pacientes com lesão de coluna cervical, eles têm outra lesão não contígua. Então, qualquer vacilo teu ali, vou mexer aqui o paciente, vou fazer a manobra de chin lift para entubar o paciente para ver via aérea. Cara, você vai estender o pescoço do paciente, ele já teve uma hiperextensão ali naquele chicoteamento, vai estender de novo. Não faça isso. Preste atenção. Não realize o teste óculoencefálico somente após o raio-x. E aí você, agora eu posso tirar aqui esse colar cervical. E somente administrar sedativo e relaxante muscular após conhecimento da clínica prévia do próprio trauma, né? E se o paciente não está usando nada. Avaliação secundária, resposta à fotorreação, fundo de olho. Procedimento diagnóstico, TC. Vai solicitar a TC. E se tiver normal, após 24 horas você repete a TC. Vamos ver o desvio da linha média, né? Um desvio acima de 5 milímetros é indicativo de cirurgia. O neurocirurgião vai com certeza falar, manda esse rapaz direto para a sala de cirurgia, vamos operar, vamos abrir, vamos drenar esse hematoma que está aí desviando o ventrículo, desviando a linha média para o outro lado. O tratamento clínico do TCE, a gente tem que buscar novamente manter a volemia e a ventilação, fazer uma terapia hiperosmolar, diminuir esse edema intracerebral
com manitol, reduz a pique até em 20%. Lembrar que não deve ser administrado em paciente com hipotensão. Pode-se fazer barbitúrico se a pique continuar aumentada, anticonvulsivante, para diminuir o limiar, né? Porque aquele paciente ali com concussão pode evoluir para convulsão, né? Aquele foco difuso pode se tornar algo mais grave, o paciente vai realmente ter muitos déficits. E a sedação e o analgesia pode ser feito com propofol, midazolam. Tratamento cirúrgico, indicado pelo cirurgião. Lesões de couro cabeludo, a gente pode fazer, se for só no couro cabeludo, tem uma hemorragia extensa, a gente pode fazer hemostasia ali com um procedimento ambulatorial, mas também lembrar de inspecionar a ferida, né, ver se não foi só ali mesmo. Fratura com afundamento de crânio, então temos que levar para o centro cirúrgico. Lesões intracranianas de massa, no caso, hematomas extradurais, subdurais, e ferimentos cerebrais penetrantes, né, um projétil de arma de fogo, até mesmo depender da força aí, né, de uma flecha, faca, chave de fenda. Não deve ser retirado até que se exclua a lesão vascular. E por fim, se o paciente, a gente quer que o paciente evolua bem, mas tem vezes que não é possível buscar, né, a restauração, porque o acidente foi muito grave, o que aconteceu foi muito grave, o paciente reduziu muito. Vamos diagnosticar a morte encefálica, né, que o critério clínico, a gente avalia o Glasgow 3, pupilas não reativas, né, com a nova classificação de Glasgow aí, pode ter o Glasgow até 1, já que as pupilas estão não reativas. Reflexo do tronco cerebral ausente, né, o óculo cefálico, que é os olhos de boneca, aquilo que eu falei, ausência do reflexo faríngeo, ausência de esforço ventilatório espontâneo, no teste da apneia. E alguns critérios complementares, né, de eletroencefalograma, ausência de atividade elétrica, ausência de fluxo sanguíneo cerebral, vemos isso pela angiografia cerebral, e pensar também, né, em excluir condições que mimetizam a morte cefálica, como hipotermia, como a barbitúrico. E lembrar sempre de falar, conversar com a família e chamar, se nesse caso, paciente, né, que está apto, né, que das situações, é o paciente, né, que é capaz de fazer a doação de órgãos. Então, gente, essa foi nossa aula de trauma crânioencefálico. Eu espero que tenha ajudado a todos. E aproveite o conhecimento. Pense mais.